Então abra comigo em Gálatas capítulo 1, nossa leitura irá dos versículos 11 até o 24. Tendo encontrado o texto, fique de pé comigo, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, esta é a tua palavra. Ela não veio da parte de homens. Ela não se originou na mente, no coração ou na imaginação de quem quer que seja. Ela veio de ti e somente de ti. Por mais que tenha chegado até nós por intermédio de homens, ela é a tua palavra e por isso queremos ouvi-la atentamente nesta noite. Ó Senhor, que ouçamos esta palavra não como vindo da boca de um homem, de um pregador, mas como vinda do Senhor. Ajude-me, Senhor, a ser fiel à tua palavra nesta noite, a comunicar com clareza, com fidelidade e com simplicidade a tua palavra, a fim de que ela, pelo teu poder, fira os nossos corações, nos confronte com os nossos pecados e nos desafie e nos capacite a sermos melhores testemunhas tuas aqui na terra. Tudo isso nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Vários aqui já devem ter tido a experiência na sua vida de prestar algum tipo de depoimento ou testemunho perante uma audiência. Creio que quase com certeza todos aqui já devem ter vivido uma dessas experiências, seja prestar um depoimento na delegacia, seja defender uma tese perante uma banca examinadora, seja de passar por uma avaliação diante de uma junta médica, uma entrevista para um emprego, a apresentação de algum trabalho ou relatório, ou até mesmo dar um testemunho pessoal da ação de Deus em sua vida perante a igreja.
Bem, seja qual for a natureza exata da sua experiência, em todo caso, para validar a sua palavra, para validar o seu testemunho, duas coisas foram necessárias e sempre são necessárias. Primeiro, quem você é para falar do assunto, suas credenciais. Com que autoridade você está falando do que está falando perante as pessoas? Seja na faculdade, seja num consultório, seja no escritório de RH. Quem é você? Quais são as suas credenciais para falar? E segundo, quais são as evidências que você traz para corroborar a verdade do que você está falando? Então, tanto a sua autoridade para falar, como as evidências necessárias que defendem o que você está falando. Bem, de certa forma, é exatamente isso que nós encontramos logo na abertura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele faz exatamente estas duas coisas. Ele precisa tanto defender quem ele é, a sua autoridade apostólica, e também a sua mensagem do Evangelho. Ele escreveu esta carta a uma audiência que ele conhecia muito bem. Falamos disso na semana passada, quando apresentamos esta carta. É importante ter esse contexto, o pano de fundo, bem esclarecido em nossa mente, para entender o que Paulo disse e por que ele disse desta forma. Os cristãos da região sul da província da Galácia, daí o nome da carta, Gálatas, esses cristãos já tinham recebido de Paulo o testemunho do Evangelho na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. Eles creram no Evangelho e renderam as suas vidas a Cristo, o Senhor. Porém, passada a viagem missionária de Paulo, ao término desta viagem, alguns mestres judaizantes, vindos muito provavelmente da região da Judéia, possivelmente até da cidade de Jerusalém, se infiltraram nessas igrejas que Paulo plantou naquela região, querendo, por assim dizer, complementar, revisar a mensagem que o apóstolo tinha pregado aos Gálatas, insinuando que Paulo tinha deixado de lado algumas questões inconvenientes, mas que eram necessárias para que aqueles Gálatas, gentios de nascença, não judeus, fossem cristãos plenos. Por que eles ficaram conhecidos como mestres judaizantes? Porque literalmente eles queriam fazer dos cristãos gentios cristãos judeus, sendo circuncidados e obedecendo a todas as demais regras e leis da lei mosaica. Para poder corroborar ou dar legitimidade à sua mensagem, os judaizantes fizeram o quê? Insinuaram que Paulo era um apóstolo de segunda categoria, inferior aos verdadeiros apóstolos em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, e que por ser um apóstolo inferior, o evangelho que ele tinha pregado era um evangelho inferior ao que os judaizantes tinham apresentado aos Gálatas. Então Paulo foi, por assim dizer, arrastado para esta controvérsia, para esse embate com os judaizantes. Ele se viu na necessidade de dar uma resposta à altura dos seus críticos, os que estavam revisando e pervertendo o evangelho entre os Gálatas. O que ele faz então? Nos primeiros 2 capítulos desta carta, ele defende as suas credenciais apostólicas. Ele narra um pouquinho da sua história, sobre como ele se tornou um apóstolo, como Deus o chamou para pregar o evangelho. Ele segue nos 2 capítulos seguintes, o miolo da carta, defendendo o teor do Evangelho. Que mensagem é essa que Deus lhe revelou? E termina nos últimos 2 capítulos mostrando as consequências práticas de crer no Evangelho. Então é importante ter esse panorama da carta toda, né? Ter uma noção da floresta antes de examinarmos cada uma das árvores nesta floresta. Podemos dividir os 6 capítulos de Gálatas em 3 pares de capítulos. Capítulos 1 e 2 trazem o quê? A autobiografia espiritual de Paulo, defendendo que as suas credenciais como apóstolo. Os capítulos seguintes, 3 e 4, falam do quê? Da teologia do Evangelho, a mensagem das boas novas de Cristo. E os últimos 2 capítulos, 5 e 6, a ética, ou os desdobramentos éticos do Evangelho. Para colocar isso de maneira ainda mais simples, nos capítulos 1 e 2, Paulo lembra do que Deus fez na vida do apóstolo.
para que então nos 2 capítulos seguintes, os gálatas soubessem no que eles deveriam crer e nos últimos 2 capítulos, como eles deveriam viver à luz do Evangelho. Então estamos na primeira terça parte da carta, Paulo falando de si para os gálatas. Porque antes de defender o seu Evangelho, ou o Evangelho que Deus lhe deu, Paulo tem que falar de si, quem ele é. Ele tem que se defender, mostrar suas credenciais como um apóstolo. Foi assim que ele começou lá no primeiro versículo, quando ainda se lembram, dos que estiveram aqui na semana passada. Como é que essa carta começa? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas da parte de Deus. Ele tem que mostrar novamente, contra a insinuação dos judaizantes, que ele não era apenas uma autoridade humana, mas alguém que Deus constituiu como uma autoridade dentro da igreja. Logo em seguida, nos versículos seguintes da abertura desta carta, Paulo narra de novo o que é o Evangelho, de uma maneira bem resumida. Ele lança uma maldição sobre aqueles que querem revisar o Evangelho. E no versículo 10, você pode voltar só um versículo comigo, e mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos estudar este capítulo, versículo por versículo. No versículo 10 de Gálatas 1, nós temos uma transição no argumento. Paulo fecha a abertura da carta dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ele está dando uma alfinetada aqui nos judaizantes. Estava dizendo: olha, esse Paulo, ele não falou de circuncisão, ele não quis falar sobre a lei mosaica, por quê? Ele não queria ofender vocês, ele não queria incomodá-los, ele só quer a aprovação de vocês. Paulo tem que lembrá-los: não, eu não estou aqui para agradar homem algum, eu não estou aqui buscando a aprovação de quem quer que seja, somente a de Deus. Mas ele tem que defender essa tese, não? Ele tem que mostrar por que ele é um servo de Cristo e como ele procurou agradar somente a Deus. É o que ele faz logo em seguida, a partir do versículo 11 do capítulo 1 e até o final do capítulo 2. Paulo narrará, de uma maneira bem resumida, sua autobiografia espiritual, a fim de mostrar que ele serve somente a Cristo, de que ele quer a aprovação somente do Deus do Evangelho. Então, o que Paulo diz aqui nos versículos 11 e 12, olhe comigo para o texto, é a tese principal do início desta carta. Não está dizendo algo novo, ele já disse isso no início da carta, e diz isso de novo aqui: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, imagine comigo um tribunal, para os que gostam de direito, seriados, que aquela contestação, aquela disputa de cada lado. Estamos aqui diante de um grande tribunal. Paulo foi arrastado para esse julgamento contra a sua vontade e ele tem que se defender. Eis aqui a sua tese: eu não sou um apóstolo vindo de homens. Eu sou alguém autorizado por Deus para pregar o Evangelho. Mas como todo bom promotor, advogado, ele tem que mostrar evidências. E temos 3 evidências principais aqui. Quais são elas? Nos versículos 13 e 14, a primeira evidência: a hostilidade antiga de Paulo ao Evangelho. Quem ele era antes de conhecer Jesus. Segunda evidência, versículos 15 a 17, seu encontro com Cristo, sua conversão e o seu chamado para pregar o Evangelho. E terceira e última evidência, versículos 18 a 24, é a sua relativa obscuridade entre os apóstolos e os crentes no Evangelho na Judéia. Veremos por que isso é importante ao final da mensagem. Então, esta é a imagem que temos que ter em mente. Paulo, perante uma corte, perante um tribunal, ele apresenta a sua tese, versículos 11 e 12, e as evidências necessárias para corroborar sua tese, nos versículos seguintes. Então, mantenha sua Bíblia aberta, vamos examinar o texto porção por porção. Começando pela tese. E é importante que nós tenhamos isso bem esclarecido em nossa mente. Qual é o ponto de partida da defesa de Paulo? Versículos 11 e 12. O evangelho que ele anunciou não partiu de invenção humana,
nem de tradição humana, mas de revelação divina. Quem resumiu assim a tese de Paulo foi John Stott. Ele disse, olha, o evangelho de Paulo, a religião cristã, não veio por invenção humana, nem por tradição humana, mas por revelação divina. Deus é quem revelou o evangelho a Paulo. Paulo não foi o inventor do cristianismo. Ele não imaginou o evangelho e a fé cristã. Não, isso foi lhe dado por revelação. Não foi fruto de inspiração ou imaginação, nem tampouco de alguma experiência ou sentimento religioso. Paulo deixa isso muito claro, olha, isso não veio de mim e ninguém me ensinou isso. Ninguém discipulou Paulo. Ninguém evangelizou Paulo. A conversão de Paulo não foi fruto da transmissão humana do evangelho, como foi o nosso caso. Alguém nos contou as boas novas. E pela graça de Deus, nós cremos. Com Paulo, não. Ele tinha algum contato com o evangelho quando perseguia a igreja. Ele conhecia o suficiente do evangelho para querer perseguir o evangelho. Mas nenhum dos que ele perseguiu, de fato, o evangelizou para a sua conversão. Não. Ninguém, nenhum agente humano foi responsável pelo chamado de Paulo. Ele foi confrontado por Deus, diz o versículo 12. Não por homem algum, mas pela própria revelação de Deus. Do que ele está falando aqui no versículo 12? Essa revelação recebida de Jesus Cristo, está falando de uma experiência que ele teve com Cristo a caminho da cidade de Damasco. Quando ele procurava sufocar e destruir a igreja naquela cidade. Atos capítulo 9 nos fala sobre este acontecimento. O próprio Cristo, glorificado e ressurreto, o confrontou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava à procura de Cristo, Cristo foi à procura de Saulo, e o interrompeu na sua trajetória, e revelou quem ele realmente era, e que mensagem era essa no Evangelho. Mas muitos duvidam, será que Paulo poderia entender todo o Evangelho apenas a partir de um encontro? Muitos duvidam da veracidade ou da credibilidade nessa história, deste relato sobre a experiência de Paulo a caminho de Damasco. Bem, veremos por que ela é verdadeira já, porque se não fosse por isso, Saulo continuaria perseguindo a igreja. Ele mesmo diz isso, a partir do versículo 13. Mas há razão para crer que ele entendeu o Evangelho no primeiro encontro, porque, siga comigo o raciocínio, vamos lá, acompanhe comigo. Se Paulo perseguia a igreja, é porque ele achava que os cristãos adoravam um líder maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado de um madeiro. Jesus não podia ser o Messias, porque ele teve a morte de um criminoso, de um pecador qualquer. A partir do momento que Saulo vê Cristo glorificado e ressurreto, peraí, aquele que ele considerava maldito, venceu a morte, venceu o pecado, Deus o ressuscitou. E se Deus o ressuscitou, isso quer dizer que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é exatamente quem a igreja dizia que Ele era. Se o Messias, então, foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, isso quer dizer que ninguém pode ser salvo pelas suas obras, mas somente pelo sacrifício de Cristo. E é aí que a religião de Paulo cai por terra, porque ele era um fariseu que procurava a aprovação de Deus por meio das suas obras. Não, ninguém pode ser salvo pelas obras. A igreja estava certa, só podemos ser salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Foi este o Evangelho que foi revelado a Paulo num instante. Não que ele não pudesse crescer no seu entendimento dos detalhes do Evangelho ao longo da vida, mas ali, num único encontro com Cristo, ele foi convertido, ele foi salvo, e ele mostrará já, ele foi chamado. Não por homem algum, mas pelo próprio Deus. Ok, Paulo, esta é a sua tese, convença-nos.
mostre-nos as evidências, mostre-nos que isso de fato é a verdade e que você apenas não está contando historinhas para nós. É o que ele faz a partir do versículo 13. Vamos lá. E tenha paciência comigo, porque nós estamos aqui perante um julgamento. A defesa é coerente, é convincente e é gloriosa, se você tiver paciência para acompanhar o raciocínio. Por onde ele começa a sua defesa? Versículos 13 e 14. Ele fala da sua antiga hostilidade contra o Evangelho. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Por que Paulo começa aqui? Falando sobre a sua criação no judaísmo. Ele usa essa palavra 2 vezes, no versículo 13 e 14, e temos que entender o que ele tem em mente. Diferente do que muitos pensam, judaísmo não é a religião do Antigo Testamento. Muitos crentes evangélicos fazem esta confusão. Judaísmo não é a religião praticada por Moisés e por Davi, pelos reis, profetas e sacerdotes de Israel. Não, judaísmo foi a religião que, inspirada no Antigo Testamento, desenvolveu-se no que hoje conhecemos como a religião judaica, que parte do Antigo Testamento, mas que acrescentou a ele todos os outros documentos tidos como inspirados por Deus, a sabedoria coletiva dos mestres da lei, em livros como o Mishnah, a Tosefta e os Talmudes de Jerusalém e da Babilônia, sacramentando aí a tradição rabínica. Foi nessa matriz religiosa que Paulo foi educado, inclusive como um dos discípulos mais prodigiosos de todos os mestres fariseus. Ele fala sobre isso no livro de Atos dos Apóstolos, um discípulo de Gamaliel. Ele diz isso aqui no versículo 14, que ele superava os da sua idade em zelo pelas tradições dos seus antepassados. Veja só, Paulo está falando do que constituía o judaísmo, as tradições passadas de geração em geração pelos mestres da lei. E ele era o aluno 10, o primeiro, ninguém igual a ele. Ou seja, Paulo sabia o que era viver debaixo de uma religião inventada por homens e transmitida por homens. Ele foi fruto de uma religião dessas. E se ele ainda estivesse seguindo uma religião inventada por homens e transmitida por homens, ele não seria um pregador do Evangelho. Por quê? Enquanto um aluno do judaísmo, o que ele fez com o Evangelho? O que Paulo sentia pelo Evangelho? Atração? Interesse? Curiosidade? Ódio. Ele odiava o Evangelho. Ele odiava a igreja. Ele diz isso a ponto de persegui-la com violência, a fim de destruí-la. O termo aqui expressa o desejo de exterminar, não deixar vestígio algum do Evangelho de pé. Ele queria arrasar com a igreja, com os pregadores do Evangelho, com o próprio Evangelho. Ele não tinha interesse nenhum nisso, e ele se considerava um herói da fé. Talvez um novo Finéias, aquele lá do livro de Números, que quando viu um casal misturado de israelita com moabita, espetou os dois, num ato de zelo. Ou um Elias, que por zelo pela religião de Israel, foi lá e exterminou os profetas de Baal. Ou um Matatias, um herói macabeu, que resistiu à invasão de Antíoco Epifânio no século III, querendo defender as raízes judaicas. Paulo se viu um herói desses, um guerreiro da fé, um zeloso, um defensor da pátria. E os crentes eram os traidores, os que se diziam servos de Deus, mas não eram. O que Paulo deixa muito claro aqui, no seu primeiro argumento, sua primeira evidência, é que se ele ainda dependesse de uma religião inventada por homens e transmitida por homens, ele ainda estaria do lado contrário do Evangelho, sugerindo que os mestres judaizantes estavam do lado errado do Evangelho.
Eles queriam trazer de volta para a igreja práticas, instituições que não pertenciam mais ao povo de Deus. Esse é o primeiro argumento. Há mais dois. Olhe comigo para o segundo, versículos 15 a 17. E a pergunta que Paulo quer responder agora é essa: como é que ele mudou de lado? Como é que um homem desses poderia trocar o judaísmo pelo cristianismo? Como é que o perseguidor do evangelho se tornou o perseguido do evangelho? A resposta está nas primeiras duas palavras do versículo 15. Como é que começa o versículo 15? Mas Deus. O contraste não poderia ser mais gritante, não? Como o contraste de luz e trevas, noite e dia. Versículos 13 e 14, Paulo falou sobre si, suas raízes, suas credenciais, seu zelo, suas tradições, sua religião. Nos versículos seguintes, ele só consegue falar sobre quem? Deus. O que Deus fez na sua vida. Mas Deus. E só Deus, não? Quem poderia mudar um homem desse de rumo, senão Deus? É como se eu te dissesse amanhã que o líder do Estado Islâmico se converteu ao Evangelho. O que você me responderia? Só Deus? Como assim? O que extermina cristãos no Iraque, na Síria, se voltou para o Evangelho? Só Deus. Se você pensa isso do líder do Estado Islâmico, pense em Saulo de Tarso. Só Deus, para fazer do perseguidor do Evangelho o perseguido. E é isso mesmo que ele disse, foi só Deus. Eu não colaborei em nada com isso, só Deus. Mas Deus. Deus o quê? Diz Paulo. Deus, versículo 15, me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Só Deus fazer uma coisa dessas. Só Deus, pela sua graça imerecida, para mostrar para Paulo que ele tinha sido separado desde a barriga da sua mãe. Não para perseguir o Evangelho, mas crer no Evangelho e pregar o Evangelho. Não só isso, olha como Paulo é detalhado aqui na sua defesa. A quem que Deus chamou Paulo para pregar o Evangelho? Aos gentios, os odiados de Israel, os que não eram judeus. Só a graça de Deus. Paulo não foi chamado para pregar o Evangelho para os judeus, Pedro foi chamado. Ele foi chamado para pregar o Evangelho para os que não eram do povo, os que não eram de Israel, os que não mereciam as promessas, os gentios. Só a graça de Deus para fazer uma coisa dessa. E o milagre não para aí, diz Paulo. Ele diz que quando Deus fez isso, o fez de tal maneira que ele não consultou pessoa alguma, nem em Jerusalém. Pastor, por que isso é um milagre? Porque a religião antiga de Paulo sobrevivia com base na consulta a homens, e a rabinos, e autoridades humanas. Quem ensinou esse homem, da noite para o dia, que ele não precisava da autoridade de homens para justificar sua religião? Só Deus. Só Deus para o livrar de uma idolatria dessa. De achar que a fé dele precisava da autenticação de homens. Não. Ele estava tão convencido do Evangelho, da sua verdade, que ele não consultou pessoa alguma. Foi o próprio Deus quem se revelou a ele. E olha a maneira como Paulo diz isso no versículo 16. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Quantos aqui acharam estranha essa expressão de Paulo? Em mim. O certo, pastor, não seria a mim. Não foi isso que Cristo fez? Ele se revelou a Paulo. Bem, isso também é verdade. Mas não é só isso que Paulo está dizendo aqui, não. Deus não apenas se apresentou a Paulo, Deus se apresentou em Paulo, transformando sua mente,
seu coração, suas paixões, seus desejos, seus valores, suas prioridades, transformou Paulo de dentro para fora, o fez um novo homem. O que é ser um crente? Não é só apenas estar convencido da verdade, é crer de coração nessa verdade. Foi isso que Deus fez. Adentrou as trevas da alma de Paulo, para que Cristo habitasse nele, vivesse nele. Não é isso que ele diz no capítulo 2? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo eu, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não era mais Paulo falando e agindo, era Cristo agindo por intermédio dele. Deus entrou, Deus transformou, Deus o separou, Deus o convenceu pela sua graça. Não foi homem nenhum, porque homem nenhum seria capaz de fazer uma coisa dessas. Já cutucando os judaizantes de novo, só Deus para fazer um milagre desses. A ponto de, ele diz no final do versículo 17, estar tão convencido dessa verdade, que ele fez o quê? Ele partiu de imediato para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Referência muito oculta, muito debatida. Paulo foi para o deserto, o que ele foi? Foi para o Monte Sinai, foi estudar a Bíblia durante algum tempo, para se aperfeiçoar antes de pregar o Evangelho. Muitas teorias, mas muito provavelmente o que Paulo foi fazer foi pregar o Evangelho de imediato. A dica está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33, você pode anotar a referência. Porque na longa lista dos sofrimentos do ministério de Paulo, 2 Coríntios 11, 32 e 33, ele diz que um tal rei Aretas nomeou o governador de Damasco para perseguir Paulo e ele teve que fugir da cidade. Pergunta, por que o rei da Arábia perseguiria Paulo? Por que Paulo foi perseguido? Por pregar o Evangelho. O que Paulo fez assim que ele foi convertido? Foi só pregar o Evangelho, não perdeu tempo. Foi para o reino mais próximo, foi para a terra mais próxima. Qual é a cidade mais próxima? Eu vou para lá. Voltou para Damasco, continuou pregando o Evangelho e foi perseguido por isso. Quem podia ter feito isso senão Deus? E só Deus. Então já temos duas evidências na mesa, não? A hostilidade de Paulo, sua conversão, seu chamado ao Evangelho. Falta a terceira. E ela não é menos importante, gente. Preste atenção. Do que ele fala aqui? A partir do versículo 18. Da sua relativa obscuridade em Jerusalém e na Judéia. E por que isso é importante? De novo, o que os judaizantes estavam insinuando? Que Paulo era um apóstolo de segunda categoria, inferior aos apóstolos em Jerusalém. E muito provavelmente sugerindo que Paulo ainda dependia, de certa forma, da autenticação dos apóstolos judeus para ser um verdadeiro apóstolo. O que ele diz aqui a partir do versículo 18 dissipa toda essa confusão. O que ele diz nos versículos 18 a 20? Ele fala do seu contato limitado com os apóstolos. Quando é que Paulo foi conhecer pela primeira vez o primeiro apóstolo? Versículo 18, depois de... É tarde, né? Para alguém que quer a aprovação de Pedro. Muito tarde. E alguém que já estava pregando o Evangelho ao longo desses 3 anos. Só depois de 3 anos ele foi conhecer o primeiro. Atos capítulo 9 registra este encontro. E mesmo estando em Jerusalém, quantos apóstolos ele conheceu? Só 2. Pedro, e diz aqui no versículo 19, Tiago, irmão do Senhor, provavelmente irmão de Jesus, que tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém. Estranho, não? Para alguém que supostamente queria a autenticação dos apóstolos. Muito estranho, esperar 3 anos e só ver 2 apóstolos. Não sabemos se os outros estavam com medo, desconfiados de que Saulo ainda não tinha se convertido de verdade. No mínimo, Paulo não fez questão de conhecê-los. E quanto tempo ele gastou com Pedro? Ele diz aqui, no versículo 18, quanto tempo? 2 semanas, 15 dias. É pouco, né? Para alguém se formar na escola dos apóstolos de Jerusalém. Muito pouco, para alguém que supostamente queria as credenciais dos apóstolos. Mas seria tempo suficiente
para ser corrigido por Pedro e Tiago, caso Paulo não estivesse pregando o verdadeiro evangelho. Sim? 2 semanas seria o suficiente para ele levar um puxão de orelha e dizer, isso não é o evangelho não, você esqueceu da circuncisão. 3 anos de espera, ele só viu 2 apóstolos, isso por 2 semanas. Ele faz questão de registrar isso no versículo 20, como se diante de um tribunal, olha, isso aqui está juramentado, eu não estou mentindo, falo perante Deus, não estou inventando historinha, isso é a verdade. Eu não procurei os apóstolos a fim de ser certificado por eles, fui pouco conhecido por eles. Paulo está estabelecendo sua independência apostólica. Isso fica claro também no restante da passagem, versículos 21 a 24. Ele não só teve contato limitado com os apóstolos, mas até mesmo com os crentes na Judéia. Estranho de novo, não? Para alguém que supostamente queria a autenticação da igreja judaica. Logo partiu, versículo 21, para a Síria e para a Cilícia, e faz questão de dizer no versículo 22, olha, eu sequer era pessoalmente conhecido das igrejas lá, eles só me conheciam de ouvir falar. Mas pelo menos falavam bem, não? Estranho para alguém que supostamente não estava pregando o evangelho verdadeiro. Os cristãos na Judéia conheciam Paulo de ouvir falar e ouvir falar bem. Ouvimos que aquele que perseguia a igreja agora prega a fé que antes ele perseguia. E eles faziam o quê? No versículo 24, glorificavam a Deus por minha causa. Os crentes, e creio eu, os apóstolos também, em Jerusalém. Paulo não poderia ter sido mais contundente na sua defesa, não? Ele eliminou todos os argumentos contrários, evidência após evidência. O que Paulo demonstra convincentemente? O seu apostolado não veio de homens. Ele não recebeu autoridade de ninguém na terra, ninguém o comissionou para isso, foi Deus quem o chamou. E se não fosse Deus, ele não estaria pregando o evangelho coisa alguma. Desde a sua hostilidade contra o cristianismo, a sua conversão a Cristo, a sua obscuridade entre os apóstolos, tudo apontava para a origem divina e não humana do apostolado e do evangelho de Paulo. Pastor, e daí? Eu tenho que trabalhar amanhã, tenho contas para pagar. Que diferença isso faz na minha vida? Faz toda a diferença. Faz enorme diferença. Porque embora eu e você não tenhamos sido chamados por Deus para ser, como Paulo, um apóstolo aos gentios, um plantador de igrejas no primeiro século, Deus chamou todos os verdadeiros crentes neste lugar para serem suas testemunhas. Porque, como disse bem Charles Spurgeon, todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Todo crente ou uma testemunha do seu Senhor ou é uma farsa. E a maneira como Paulo se defendeu perante os Gálatas nos dá enorme confiança para sermos melhores testemunhas do Evangelho neste mundo, em pelo menos 3 aspectos, 3 aplicações aqui para a nossa vida hoje. Como é que a defesa de Paulo enriquece o nosso testemunho do Evangelho? Primeiro, a maneira como Paulo se defende nos dá confiança para falar de Cristo. Por quê? Porque a nossa confiança no Evangelho não se baseia neste mundo. Porque o Evangelho não vem deste mundo. O Evangelho não é uma mensagem inventada por homens, inspirada por homens, é uma mensagem vinda da boca de Deus. Por isso nós podemos e devemos falar com a mesma confiança que Paulo falou do seu Evangelho. O Evangelho que pregamos não depende da autenticação da tradição da igreja ou do zelo religioso dos adeptos do Evangelho. Aliás, já notaram que é exatamente isso que todas as outras religiões do mundo fazem para terem uma certa credibilidade? Todas as outras religiões
para se firmarem neste mundo, defendem o quê? Que são religiões antigas e que são religiões zelosas. Mas muitos críticos do cristianismo dizem isso. Não, os documentos do islamismo, do budismo e do hinduísmo são tão antigos quanto os do cristianismo, e os adeptos daquelas religiões são até mais zelosos do que os crentes. Quantos já ouviram isso? É isso que uma religião inventada por homens faz. Ela tem que se autenticar de alguma forma, por meio de tradição e zelo religioso. Paulo entendia disso. Ele entendia muito bem disso, porque ele veio de uma religião dessa. Ele veio de um judaísmo inventado e desenvolvido por homens. Ele nasceu e cresceu num sistema religioso que queria se afirmar por meio de tradições antigas e zelo. E, gente, se religião salvasse alguém, Paulo já seria salvo antes de conhecer Jesus. Porque não existia ninguém mais religioso do que Saulo de Tarso. Religião salva ninguém, só Cristo salva. Só Cristo. Porque o Evangelho de Deus, pregado por Paulo, diz, diferente de todas as outras religiões do mundo, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos por Deus, mas pelo que Deus já fez por nós. O Evangelho vai na contramão de todas as outras religiões do mundo. O que nos autentica não é uma tradição, não é um zelo, não são as nossas obras, não é o nosso sacrifício espiritual. O que nos autentica e nos justifica perante Deus é Cristo e somente Cristo e o que Ele fez por nós no Calvário e nada mais. Foi isso que virou a vida de Paulo de cabeça para baixo. Ele achava que era justo perante Deus. Ele achava que por ser tradicional, religioso e zeloso, ele estava com um carimbo no seu passaporte celestial. Não. Não. O único e verdadeiro Evangelho não depende da nossa autenticação, do nosso zelo pelas nossas tradições, pelos nossos costumes. Não. Por ser o Evangelho de Deus, o Evangelho não precisa de autenticação. Se você procurasse autenticar o Evangelho por qualquer outra coisa, ele não seria o Evangelho. Porque a palavra de Deus não pode ser autenticada por outra autoridade. Não é verdade? Para autenticar um documento, você tem que ir para um cartório, ter a assinatura de alguém com maior credibilidade do que você, sim? Alguém reconhecido pela sociedade para testificar aquela é sua assinatura, é você mesmo, sim? Quem pode autenticar a palavra de Deus? Quem é maior que Deus para autenticar a palavra dele? Ninguém. Por isso que Paulo não procurou a aprovação de ninguém, por isso que Paulo não consultou ninguém. Quem pode autenticar o Evangelho, senão Deus? É Deus, é a palavra dele, e por vir dele, tem a mesma autoridade que ele. Então quem ouve o Evangelho nesta noite, ouça o Evangelho como vindo da boca de Deus e não deste homem, porque este homem não pode falar da sua própria autoridade, mas somente da autoridade daquele que falou o Evangelho, que inspirou o Evangelho, que revelou o Evangelho. Então, se você ouve o Evangelho nesta noite, renda-se ao Evangelho, não como vindo como um bom conselho da boca de um pregador, mas como vindo da boca de Deus, do trono de Deus. Deus fala por meio do seu Evangelho. Renda-se. E quem fala do Evangelho, fala como quem transmite a palavra de Deus e não de homens. Não sabe como é que a minha fé é assim, não quero incomodar ninguém. Incomode. Fale a verdade. Fale como quem transmite a palavra de Deus, porque veio de Deus, e é Deus quem fala pelo Evangelho. A defesa de Paulo nos dá enorme confiança para pregar o Evangelho. Então pregue com confiança. Mas pastor, isso não nos tornará pessoas soberbas, arrogantes, ou como dizem nos nossos tempos, intolerantes, politicamente incorretas, não é o que dizem? De pessoas que creem no Evangelho. Ah, não, esses crentes são chatos, gente bitolada, gente estranha, né? Tudo Bíblia, 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 né? Eu ouvi até de alguém dizer, não tem como argumentar com crente, porque é tudo Bíblia. Que bom, né? Porque não tem como argumentar com a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas será que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, como certamente é, e crer que o Evangelho vem de Deus, nos torna pessoas arrogantes, soberbas, intolerantes? Não necessariamente.
Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui sobre pregar o Evangelho é que devemos fazê-lo com confiança, mas também com humildade e simplicidade. Crer e confiar na autoridade divina do Evangelho não deve nos tornar testemunhas soberbas e arrogantes, mas simples e humildes. Paulo que o diga. Como é que Paulo se apresenta aqui como uma testemunha do Evangelho? Ele confessa que se dependesse dos méritos dele, seu intelecto, seu zelo religioso, seu brilhantismo espiritual, ele nunca teria crido no Evangelho, ele nunca teria confessado um Cristo morto e crucificado como o Messias. Ele só conheceu e confiou no Evangelho pela graça de Deus agindo na vida dele. E diz Paulo, surpreendentemente, muito antes de Cristo o encontrar a caminho de Damasco. E diz no versículo 15, Deus me separou desde o ventre materno, literalmente desde a barriga da minha mãe, Deus já tinha planejado algo para mim, pela graça, não por mérito, mas por graça. Até que, enfim, agradou a Deus revelar o seu Filho a Paulo e em Paulo. E assim como aconteceu com Paulo, acontece com todos que aqui um dia já creram no Evangelho. Você não creu no Evangelho porque era mais esperto que os outros, mais religioso que os outros, mais espiritual que os outros. Todos nós só cremos no Evangelho pela graça de Deus, porque um dia Deus entrou na sua vida e te mostrou que desde a barriga da sua mãe Ele tinha um propósito para a sua vida, e você nem sabia disso. Paulo não sabia, e estava perseguindo o próprio Deus em carne, e Deus estava preparando, Deus estava moldando Paulo até o dia do seu encontro com Cristo. Se isso aconteceu com Paulo, apóstolo aos gentios, isso pode acontecer com qualquer um aqui. E se pela graça de Deus o Senhor está te falando, eu te separei desde a barriga da sua mãe para me pertencer, ouça-o. E pare de viver uma vida diferente dessa. Se Deus, pela sua graça soberana, te escolheu antes da fundação do mundo, antes do seu primeiro dia de vida para pertencer a Ele, ouça-o te chamar nesta noite pela graça. Ele não quer apenas revelar o seu Filho a você, Ele quer revelar o seu Filho em você, te transformar de dentro para fora, novamente, novo coração, nova vida em Cristo, pela graça de Deus. E alguém que é transformado assim, nunca pode bater no peito dizendo, eu mereci, eu fiz por onde para ser filho de Deus. Nunca, Paulo não fez isso. Não poderia ter feito isso. Ele perseguiu a igreja, ele queria destruir a igreja. Deus o salvou pela sua graça. E fez de Paulo não um dono da verdade, mas um mordomo da verdade. Quem entende o Evangelho de verdade, não se apresenta como um dono da verdade, mas como um mordomo, um servo. Então, quando te perguntarem, quem é você para me dizer o que é pecado, o que eu devo fazer com a minha vida, e que eu devo render a minha vida a Cristo, diga, eu sou ninguém. Agora me ouça, porque apesar de eu ser ninguém, o Senhor me mandou. Ele é tudo. A autoridade é dele, a graça é dele. Eu era um pecador, se não fosse por ele eu nem teria crido no Evangelho. Eu sou o primeiro pecador a dizer que não merecia a graça de Deus. Paulo fez isso, faça isso também. Mostre aos outros que você também é um pecador que precisa da graça de Deus, mas fale do que a graça de Deus fez na sua vida. Fale. Ser uma testemunha do Evangelho faz de nós testemunhas confiantes, mas não soberbas, simples e humildes, mas não frouxas e covardes. Não confunda as duas coisas. Ser frouxo e covarde com o Evangelho não é ser humilde, é ser falsamente humilde. E ser soberbo não é ser confiante, é ser falsamente confiante. Fale com confiança, fale com humildade, mas terceiro, fale com integridade. O que Paulo nos mostra aqui é que não basta
ter confiança e simplicidade. É preciso ter integridade. Como Paulo mostra isso aqui, sua transparência. Ele diz, olha, eu não mereci isso. Eu não fiz por onde. Eu nem deveria ser um apóstolo de verdade. Mas esse não é o fim da história. Isso serviu de plataforma para que Paulo falasse do que a graça de Deus operou na vida dele. Ele é transparente, diz, eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus. Mas ele não para aí, ele diz, veja o que mais a graça de Deus fez na minha vida. Fez de mim um perseguidor, um perseguido. Fez de mim alguém que clamava pela autenticação de homens, de rabinos e fariseus, alguém agora que só quer a aprovação de Deus. Fez de mim alguém que queria agradar aos homens e a si mesmo, alguém que só quer agradar a Deus. A graça de Deus salvou Paulo, apesar de todos os seus pecados, mas a graça de Deus transformou o coração de Paulo, para que ele não vivesse mais nos seus pecados. E aí está a integridade do apóstolo. E para não deixar dúvida, isso não é só da cabeça dele, ele diz, até os da Judéia dizem que foi Deus que fez isso. Eles glorificavam a quem? A Paulo? Versículo 24, glorificavam a Deus por minha causa. Foi Deus que fez a obra. Foi Deus que produziu arrependimento em Paulo e foi Deus quem gerou fruto de arrependimento para que Paulo falasse com integridade. Pergunte-se, é assim que você tem falado de Jesus para outras pessoas? É assim que você tem testemunhado do Evangelho? Com confiança? Com humildade? Com integridade? A sua vida condiz com a mensagem que você está pregando? As pessoas estão ouvindo da graça de Deus na sua vida? Elas estão vendo a graça de Deus agindo na sua vida, como na vida de Paulo? A grande verdade, meus irmãos, é que nenhum de nós tem falado assim do Evangelho. Nenhum de nós tem falado com plena confiança, com toda humildade e com inteira integridade. Mas houve um, e não foi Paulo. Um único homem que confiou na palavra de Deus do início ao fim da sua vida. Um único homem que foi humilde até a morte e morte de cruz. Que viveu integralmente o Evangelho, porque Ele mesmo é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha. E Ele hoje vem fazer duas coisas aqui nesta noite. Primeiro, Ele quer recrutar novas testemunhas. Ele veio fazer novos discípulos aqui nesta noite, chamando você e te mostrando que Ele te separou desde a barriga da sua mãe para pertencer a Ele. Renda-se a Ele, sirva-o, fale dEle. Mas segundo, Ele veio chamar aqueles que já são testemunhas a se arrependerem dos seus pecados, eu e você, a confessar que não temos sido fiéis testemunhas dEle neste mundo. Ele quer nos dar graça, para que falemos dEle assim, com confiança, com humildade, com integridade, pela graça dEle e para a sua glória. Oremos. Senhor bendito, Tu estás aqui nesta noite. Tu mesmo prometeste estar aqui entre nós todas as vezes que nos reuníssemos em Teu nome. E hoje o Senhor chama as Tuas ovelhas pelo nome. Tu estás chamando, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir-te e para responder com arrependimento e fé. Se houver entre nós, Senhor, aqueles que nunca antes ouviram a Tua voz e nunca antes se renderam a Ti, faze por estas almas o que Tu fizeste por Paulo. Abre os seus olhos, abre os seus corações, revele Cristo a estas almas e revele Cristo nestas almas.
Que Cristo reine e habite nesses corações de hoje em diante, como Rei, Senhor e Salvador. Que estas almas sejam visitadas pela Tua graça soberana e entendam que a sua vida não é um acidente. A sua vida não pertence a este mundo, nem pertence a elas mesmas. As suas vidas pertencem a Ti, Criador e Redentor nosso. Chama as Tuas ovelhas, chama os Teus servos, chama os Teus discípulos aqui entre nós, Senhor, e faze destas almas verdadeiras testemunhas da Tua graça, este mundo perdido. Mas, Senhor, faze por nós que já cremos em Ti um dia o que só o Senhor pode fazer. Faze de nós testemunhas como Paulo e, acima de tudo, como Cristo. Servos confiantes na autoridade do Evangelho. Servos humildes, simples no nosso falar e no nosso agir. Pessoas íntegras, que não só falam de arrependimento, mas que demonstram fruto de arrependimento, pela Tua graça que opera em nós. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Eu não tenho sido esta testemunha. Eu não tenho Te servido inteiramente. Perdoe-me. Lava-me. Purifica-me, Senhor. E capacita-me para ser um servo mais fiel a Ti, que não procura a aprovação de homens, que não procura agradar aos homens, mas que procura somente servir e agradar a Ti. Eu Te peço, junto com a Tua igreja aqui, em nome de Cristo Jesus,